Recording is on. Então, boa noite. Vamos fechar nossos olhos. Vamos levar nosso pensamento. Pensar em todas as coisas boas que temos acontecido ultimamente, principalmente no dia de hoje. Pensar em todas as pessoas também que estão vivendo agora, nesse momento, que estão com alguma necessidade, que muitas perderam seus pertences, perderam as suas casas, perderam muitas vezes entes queridos. Então vamos mentalizar a paz para essas pessoas, e levando para elas o nosso amor, o amor ao próximo, assim como Jesus pregou durante a sua vida. Vamos nos lembrar que estamos aqui para amparar uns aos outros, os encarnados e os desencarnados. Que o estudo de hoje, ele nos trará muitos ensinamentos para que a gente possa lidar com os nossos problemas atuais em nossa vida e que para a gente ter mais conhecimento que a gente leva para as outras vidas. Então vamos agradecer a presença de todos, dos nossos amigos espirituais que estão aqui para nos inspirar e nos orientar e também escutar os ensinamentos de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá para compartilhar, né? Deixa eu ver aqui. Não, quadradinho. Não. Embaixo na setinha aí, do lado da câmera de vídeo, tem uma setinha. Tá. Cliquei nela. Eu vou contigo. Mãe, a primeira vez que eu queimei. Tá, tô tentando ver aqui, ó. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Vou desligar aqui. Tá ótimo. Tá. Tá aparecendo, não tá aparecendo a minha telinha, né? Não. Ué. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tu escolheu janela? Vai em compartilhar, janela. Aqui. Agora sim. Permitir. Vamos ver. Aí. Apareceu? Agora sim. Uhum. Agora tu diminui. Peraí. Lá. Não consigo aumentar aqui. Nossa, que fortinho isso ali. Normalmente eu diminuo um pouco essa janela e leio na outra. Aí. Isso é o Word? Isso é LibreOffice, semelhante ao Word. Provavelmente embaixo seja colocar um aumento, né? Na barra de tarefa embaixo, no cantinho direito. Vê se não tem um íconezinho, uma barrinha ali que tu corre para aumentar o tamanho. Ele está em 120, deixa eu aumentar aqui. Mais um pouquinho que tá lento, mas eu já mandei ele. Coloca aqui que fica mais fácil. Por que ele não tá aumentando?
É bem no cantinho direito ali, tu pode aumentar Não, bem. eu até vi que ele está em 120, mas ele não está. Peraí. Eu clico ali e ele aparece outra. Talvez tu consiga, se tu ampliar a tela tua tela tá tela cheia? A minha tela. Ou tá tela dividida? Ela tá dividida? Deixa eu ver se de repente eu. Abre, pode ser que tu consiga aumentar depois, como tu divide de novo. Amplia a tela e depois tu divide de novo. Não, é que diminui isso aí. Uhum. Não é que fica. Não achou ainda? Só um minutinho. Deixa o negócio no canto aqui. Ah, tô deixando uma outra. Tá, entendi. Muito mais. Um segundo. Parece não. Aqui embaixo. Não tá respondendo. É que esse Aumenta. nosso computador, ele. Aumenta o tamanho. Calma aí. O computador não tá querendo corresponder direito. Aí, aumentou. Agora foi muito. É exatamente onde tu tá mexendo, bem. Eu acho que aí já tá bom. Tá, deixa eu botar um pouquinho, né? Assim, tá bom? É, eu acho que um pouquinho coisa a mais. Peraí. Aí, ó. Aí tá, pra mim tá bom aí. Não sei se o pessoal que tem um problema de visão aí, se está conseguindo acompanhar. Bom, vou começar. Se caso precisarem que a gente aumente ou diminui, daí só falar que a gente altera. Tá? Então, as questões que nós vamos abordar hoje, ela começa na 218 e vai até a 221. Ela está na parte segunda, né, aonde, no capítulo 4, onde ela fala da pluralidade das existências. Então, ele coloca lá como ideias inatas. Daí, antes de eu começar a ver qual que era a pergunta e qual era a resposta dos espíritos para ela, resolvi trazer essa questão do inato. O que seria o inato, não é? Então, o inato, a palavra, é o que faz parte do indivíduo desde o seu nascimento, que é congênito. E na filosofia é colocado como que não depende do aprendizado, da experiência prática, nem de sofrer influência externa. Refere-se especialmente ao que é inerente ao espírito humano, o que é natural. O que se sabe por saber. Não tem uma academia, não tem uma base de estudo para trabalhar essa ideia, essa habilidade que a pessoa manifesta, mas que o espírito sabe. Não é? Então, agora vamos à primeira pergunta, que é essa 218. Então, encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E daí a resposta: guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Ou seja, a gente sabe, o corpo sabe, mas ele não tem uma certeza de onde que veio. Simplesmente sabe porque sabe. E daí a pergunta 218, ela tem uns desdobramentos, né? Subitens, no caso. Então, a letra A, na pergunta: não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas?
E daí fui eu novamente procurar o que seria uma coisa quimérica. Então, o quimérico, ele é desprovido de realidade, resultado da imaginação, em que há fantasia, utópico. Então, que mescla a fantasia com a realidade. É quando a gente lê de novo a pergunta, né? Não é, então, quimérica a teoria das histórias inatas? Então, algo imaginário? E daí aqui tem a resposta. Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presente. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Então, achei muito interessante, né? Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito e o que na existência precedente ele ficou. Então, na verdade, esta lembrança, essa memória, esse conhecimento que está na gente em algum local é o que garante a evolução dos tempos. Senão, a gente voltaria sempre do início, não é? Adquiriu conhecimento, desencarnou, perdeu conhecimento. Daí não tem evolução no ramo, no campo do conhecer. E o que Miramês fala sobre essa questão? Qual é a abordagem dele em relação a este assunto? Certamente que o espírito, quando encarnado, tem vaga lembrança daquilo que ele foi na reencarnação passada. E daí as partes grifadas foi o que eu achei bem mais, assim, interessante, né? A consciência registra tudo o que pensamos e fazemos, como sendo um livro divino. Quando na Terra, movendo-se em um corpo de carne, aparecem de vez em quando na mente as ideias chamadas inatas, que são pensamentos guardados na sensibilidade espiritual, de modo a irradiar-se, quando preciso, para a mente ativa. Então, olha que interessante, quando precisa vir essa memória, esse estudo, ele é como um botão ativado. Foi dessa forma que eu entendi. E essa sendo educada nos conceitos de luz do nosso Senhor Jesus Cristo, dá-lhes guarida ou expulsa-os do seu mundo mental, quando indesejado. Porque a gente pensando assim, vou ativar o que foi bom, né? Mas sabemos que cometemos erros, não é? E por vezes, como ele coloca ali, não é? Dá-lhes guarida ou expulsa-os do seu mundo mental quando indesejado. Eis aí a limpeza que devemos fazer dentro de nós mesmos para estabelecer a harmonia consciencial. Então, o poder que tem o que a gente pensa, né? Quais os gatilhos que ele aciona? Ali, deixa eu só ver se eu não estou enxergando vocês. Um pouco. Vou deixar no cantinho. Deixa eu botar aqui para esse lado aqui. Só um segundinho. Tá, é que eu tenho receio do negócio cair, eu não ver. Mas vamos lá. Então, alimentamos por vezes muitos erros, inspirando-nos em velhas ideias que emergem do passado para o nosso presente. Em casos diversos, sendo encarnado um espírita, ele aponta logo como culpados os irmãozinhos das sombras,
atribuindo a responsabilidade aos obsessores, sendo que, na verdade, as ideias são filhas do próprio obsidiado. Algumas religiões põem culpa no Satanás e procuram expulsá-los com gritarias e orações. Cada religioso procura uma desculpa, se esquecendo de que somente atraímos para nós segundo o que somos. Então, quando a gente começa a ler, pelo menos para mim, quando comecei a ler e estudar, eu disse, nossa, quanto conhecimento será que eu tenho escondido em algum lugar e que eu possa aproveitar, não é? Aqui, nessa jornada. Mas também a gente tem que ver e cuidar e analisar os desconhecimentos para a gente realmente conseguir caminhar e evoluir e não cair, como ele falou, naquelas ideias velhas, erros recorrentes, não é? As nossas ideias, isso aqui eu achei muito legal. As nossas ideias têm vida. Muitos sabem desta verdade. Quem as cria torna-se seu pai. E mesmo se elas saem de nós, ficam sempre vinculadas à casa paterna. Então, uma ideia que saiu da minha cabeça, da minha essência, mesmo que outras pessoas façam uso delas, ela vai estar vinculada a mim. Procuremos, pois, mudar a nossa vida, baseando compará-la com a vida de Cristo. Todo esforço nesse sentido é válido e sempre temos companhias que nos ajudam nas transformações das trevas para a luz. Quando o espírito reencarna, traz consigo seu mundo mental. E quando parte deste para o além, também leva o que contribuiu pelos pensamentos, palavras e obras. Então fica registrado no livro divino, não é? Os nossos testemunhos são nossos agentes, que nos libertam ou nos escravizam. Então, nessa interpretação, nessa leitura, enfim, de Miramês, tem várias frases que a gente pode ficar mantrando, não é? Os nossos testemunhos são nossos agentes, que nos libertam ou nos escravizam. A doutrina dos espíritos pode dizer é a misericórdia dos céus para a terra, porque ela nos avisa antecipadamente a verdade, de modo a começarmos mesmo na terra a sentir e viver a luz da espiritualidade superior. Então, é impossível descrever todos os acontecimentos como sendo iguais na pauta das reencarnações dos espíritos. Há muito deles que têm uma existência que em uma existência não tem conexão alguma com a anterior, dada incrustações da sua ignorância. Outros, às vezes, por piedade dos guias espirituais, não conseguem fixar essas ideias inatas para não complicar mais a vida presente. Então, quando necessário, os benfeitores estimulam as ideias do passado a flutuar na mente do presente, com o meio da educação, limpeza do magnetismo inferior, que por vezes se esconde nas dobras da consciência por séculos. Não podemos dizer aqui que os espíritos das sombras não inspiram as criaturas da Terra. Isso se processa frequentemente, mas sempre sob a vigilância da luz. Ninguém carrega um fardo que não suporte. Na verdade, a luz se encontra na Terra com muito mais fulgor do que se pensa. Onde quer que estejamos, a nossa visão vê e nossos ouvidos escutam a mensagem de entendimento espiritual. Basta observarmos desde o nascimento até a entrada nas fronteiras do que chamamos desconhecido.
Então, é de uma sabedoria a forma como ele coloca, não é? O Espiritismo veio completar o que Jesus não podia dizer naquela época, nos dando a segurança de modo a compreendermos o valor de sua ressurreição e da comunicação dos espíritos, os mesmos homens que viveram na Terra. Procuremos vigiar, analisando todas as ideias que surgem na nossa mente, quer sejam ideias inatas ou providas de irmãos das sombras. Isso não importa. Importa que devemos destruí-las quando inconveniente. Então, daí fica muito aquela questão, né? Do orar e vigiar. Orar e vigiar. Vigiar o quê? Vigiar o meu pensamento, vigiar a minha consciência, vigiar as minhas atitudes. Procuremos pensar no bem, vivê-lo. Pensemos no amor, amando, que nesse esforço permanente, as mãos invisíveis, as mãos invisíveis ajudar-nos a concretizar o nosso ideal de iluminação interior. Então, esse foi o comentário de Miramês, que acho que acrescentou muito, né, na questão em si. Daí a gente trouxe aqui uma questão sobre, tá, mas e como é que a gente sabe quando que realmente a pessoa traz esse conhecimento? A gente tem, né, casos de crianças que fazem pinturas maravilhosas, de compositores que, sem a mínima condição intelectual e técnica de fazer determinadas obras, fazem, não é? Daí a gente resolveu trazer um caso, que é o do francês. Eu não sei falar como é que fala, não. Jean-François Champollion. Champollion, conhecido como o egípcio. Então, ele reencarnou com as feições da sua encarnação anterior. Então, homem de feições morenas, olhos amendoados e traços fisionômicos muito diferentes dos de sua região de nascimento. Ele foi uma criança com muita dificuldade de comunicação, porque a língua que ele entendia não era que... A memória que ele tinha não era que estava ali, não é? Que estavam falando. Aí ele foi levado pelo seu irmão para Paris, aonde o irmão estudava as recentes descobertas sobre o Egito. E o menino, ele impressionou a todos quando demonstrou que conseguia ler os hieróglifos. E quando adulto, foi responsável por traduzir a Pedra de Roseta, a partir do qual foi possível decifrar toda e qualquer escrita do Egito Antigo. Hoje sabe-se que no meio espírita que ele teria sido o grande faraó Ramsés II. E daí a expositora Anete Guimarães, ela daí tem um vídeo que fala sobre isso aí. Daí não é esse vídeo que a gente vai passar, mas eu tenho aqui a imagem dele. Deixa eu compartilhar. Bom, eu vou compartilhar daí no final e a gente disponibiliza também a reportagem mais detalhada sobre como que aconteceu essa tradução, as dificuldades de relacionamento e as dificuldades que ele, enquanto criança, passou porque ele tinha uma memória muito presente e se diferenciava muito de todos na sua volta. Era aquele pontinho fora da curva, mas que depois se entendeu de qual curva que aquele pontinho participava, não é? Pertencia. Daí, a questão 218, ela também tem uma outra letra, que é a letra B, onde ela coloca assim: grande conexão deve haver entre duas existências conceptivas? E daí a resposta: nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que em bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas,
e que no intervalo de uma e outra pode ele ter progredido. E daí aqui tem a referência da questão 216. E daí a questão 216, ela fala o seguinte: o homem conserva em suas existências traços do caráter moral das existências anteriores? E daí a resposta dá 216. Sim, isso pode acontecer, mas ao melhorar-se, ele se modifica. A sua posição social também pode não ser a mesma. Mas se de senhor ele se torna escravo, suas inclinações serão muito diferentes e terríveis dificuldades em reconhecer. E daí isso daí a gente comentou até na aula passada, não é? Inclusive com aquele exemplo da moça que trabalhava, que era filha da faxineira e tinha todos os trejeitos e as lembranças da filha do senhor, e a filha do senhor com as lembranças Da cozinha. Adorava estar na cozinha. Trocou, né? Na hora, eu Exatamente. falo assim, na hora tirou para cima, pegou a família errada ali, né? Daí, da questão 218, era isso que a gente trouxe. Não sei, Carlos, o que mais que... Se está correto, se tem mais alguma Não, observação. está perfeito. Ali só um comentário em cima do teu comentário, né? Que tu disseste que tu, lendo isso, ficasse tentando descobrir quais seriam as tuas ideias, né, inatas, que tu poderia utilizar nessa existência. E aí o próprio Miramês te respondeu ali, né? Porque nem sempre essas ideias são convenientes que sejam lembradas, porque apesar delas terem sido, digamos assim, ideias construtivas, ideias, vamos colocar no ramo da intelectualidade, tá? Em que tu desenvolvesses o teu intelectual, tu fosses um gênio da ciência, vamos dizer assim, mas usasse isso de uma forma totalmente errada, prejudicasse pessoas, pensasse apenas nos teus interesses, nas tuas ambições, favorecendo única e exclusivamente a ti mesmo, um pequeno grupo em torno de ti. Então, o que acontece? Tu voltas hoje numa condição em que tu tens, digamos, uma grande facilidade para uma determinada ciência. Tu és uma exímia na matemática, por exemplo, tá? Mas tu não consegue arrancar disso aí. Tu só tem essa facilidade para com a matemática. Por quê? Porque tu aceitou voltar num processo reencarnatório onde tu irias desenvolver outras habilidades. Tu precisavas colocar em prática outras ideias, de preferência as ideias morais. Como que eu vou elevar a minha ideia na questão moral? Como tu mesmo disseste agora, prestando atenção no orar e vigiar, porque nenhum pensamento, nenhuma ideia surge em nós sem que os nossos sentimentos não sejam corresponsáveis por esse pensamento. Se o meu sentimento for nobre, for justo, for reto, o meu coração estiver conectado com os ensinamentos morais, com os princípios éticos, o meu pensamento será bom. E aí a minha ideia vai ganhar forma e vai ser praticada em torno do bem, né? Então, digamos que essa tua facilidade ante a matemática, tu não conseguiu levar isso para um grande projeto da humanidade, um projeto social, uma grande descoberta, mas tu colocasse isso em benefício, por exemplo, de pessoas carentes, de crianças que têm uma certa dificuldade de aprender matemática e não têm acesso, por exemplo, de pagar uma aula particular. Então, tu reunisse num grupo essas crianças e tu, como voluntária, sem cobrar nada, consegues fazer de uma forma totalmente diferente com que essas crianças consigam aprender de uma forma lúdica, de uma forma espontânea, de uma forma mais acessível, numa linguagem mais acessível. Tu consegue fazer com que essas crianças aprendam.
Então, mudou a tua ideia, né, de querer somente ganhar dinheiro como era na outra reencarnação, mas tu aproveitou a tua facilidade dentro dessa ciência, porque é algo que já está contigo, aquele conhecimento adquirido na encarnação anterior, mesmo que ele tenha sido mal utilizado, tu não perdeste e tu conseguiu colocar, né, esta ideia, esse conhecimento em prática em favor do bem, em favor do próximo. Então, o que acontece? Em cada processo reencarnatório, nós vamos sendo intuídos pelo nosso espírito amigo para colocar em prática aquelas ideias com as quais nós nos comprometemos em fazer o nosso melhor. Mas veja que ele diz ali, ó, a ideia sempre é nossa e aquilo que a gente faz de errado não é culpa do obsessor. Ele se associa a nós, por quê? Porque ele conhece a nossa ideia. E por que ele conhece a nossa ideia? Porque ele conhece o nosso sentimento. Ele sabe que é fácil de conduzir pelo caminho da vaidade, pelo caminho do egoísmo, pelo caminho do orgulho. Então ele vai lá, ó, e vai ficar no teu ouvido. Olha, tu sabe muito disso. Escreve um livro sobre isso, ganha dinheiro em cima. Olha, Chay, tu tem um baita conhecimento de mediunidade, de técnicas de autoajuda. Ganha dinheiro em cima disso, usa a tua mediunidade para ganhar dinheiro. Mas ele conhece o teu sentimento de orgulho, de vaidade, porque tu acha que tu realmente tu sabe muito e tu não pode ficar só por aí dando passe magnético de graça nas pessoas. Tu tem que ganhar dinheiro com isso. Né? Então é fácil ele te obsediar, mas a ideia foi dele? Não. Ele simplesmente começa a te obsediar em função daquilo que tu mesmo sente, da tua insatisfação, da tua frustração, do querer saber por que tu não pode usar a tua mediunidade para ganhar dinheiro. Se fulano usa, se Beltrano usa, né? E aí tu começa a sair do teu caminho, tu vai te afastando da tua casa espírita, tu vai te afastando daqueles que são contra essa tua ideia de ganhar dinheiro, e aí tu parte para colocar em prática aquilo que o obsessor estava ali te conduzindo. Não tenhas dúvida que quando a coisa começar a dar errado, ele vai ser o primeiro a te abandonar, né? Não tenhas dúvida disso. Ele já fez o trabalho dele, conseguiu que tu usar o teu campo, né, de ideias negativas para ele te colocar num caminho que não é bom. Então, orai e vigiai, prestar sempre atenção naquilo que nós estamos sentindo, no qual o objetivo que eu estou querendo seguir, prestar atenção por quem que eu estou me deixando influenciar, qual a voz, né, que eu estou ouvindo mais, o que eu vou fazer com esta minha ideia, é bom, é produtivo, vai auxiliar, vai ajudar ou vai atender apenas os meus interesses e eu vou fazer isso mesmo que eu tenho que passar por cima dos outros. Então, é esse orar e vigiar que a gente tem que prestar atenção. Mas foi perfeito, muito bom. Muito obrigada. Professor? Tá, então a questão 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parece ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, cálculo, etc. Então, isso daí é o caso do egípcio que conseguiu decifrar ali, não é? Então, a resposta: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência. De onde queres que elas venham, os corpos mudam, mas os espíritos não mudam, embora troque a vestimenta. Então, é aquilo que a gente comentou, né? Uma vez adquirido o conhecimento ele fica conosco, fica lá registrado no livro divino, independente da encarnação que eu esteja. Daí a questão 220. Com a mudança dos corpos, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, gosto pelas artes? E a resposta: sim,
desde que se tenha desonrado essa faculdade, que foi o que a gente estava conversando agora, né? Empregando-a mal. Uma faculdade pode também ficar adormecida durante uma existência, porque o espírito quer exercer outra. Não é porque não está usando, não é? Aquela faculdade que ela deixou de existir. Ela só está numa área de memória que não tem um link para acessar ela. Vamos lá, então, porque o espírito quer exercer outra, que não se relacione com ela. Nesse caso, permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Ou seja, quando for necessário, que Mira mesmo colocou, quando for necessário, vai ser ativado. Daí, nessas outras questões, como na primeira a gente esmiuçou bastante, eu acabei, os assuntos, eles acabam se permeando muito, a gente fez só o que está na pergunta mesmo, eu não busquei o comentário de Mira mesmo para os demais, né? A 221. É uma lembrança retrospectiva que deve o homem, mesmo no estado de selvagem, um sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento de vida futura? Tem umas perguntas que são mais difíceis, né? Até a pergunta para entender, a gente já fica, meu Deus, vamos ver se na resposta dá uma clareada no que ele quis perguntar. Mas vamos lá, 221, a resposta. É uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho frequentemente abafa esse sentimento. Então, é esse sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento de vida futura. É que, assim, mesmo os povos indígenas, os povos mais atrasados, eles tinham, né, a ideia de que tinha uma consciência superior, não era o nome de Deus, né? Mas era uma consciência, era Tupã, era algum ser criador, né? E que também, quando morria, ia para algum lugar. Então, não sabia exatamente o que era, mas ia. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Que é uma coisa que a gente traz, uma certeza, né? Que a gente veio de algum lugar e vai para algum outro lugar, ou para o mesmo, né? Só que a gente não sabe os detalhes. E a gente ainda não sabe, né? A gente não conhece tudo ainda e eu acho que vai demorar muito para conhecer ainda. Exatamente, isso mesmo. Essa ideia de Deus, ela é inata em nós, né? Ela permanece conosco desde que nós fomos criados. Dependendo do estágio que nós estamos desenvolvendo, ela vai se fazer mais presente ou mais intuitiva, como o Vilmar falou agora. Vamos relacionar os efeitos, por exemplo, da natureza a esse Deus que a gente não conhece ainda, não sabe identificar, né? Como um Deus, como algo Mas o sentimento da existência já está todos presente. nós temos, todos nós temos. Até mesmo aqueles que se dizem ateus trazem intimamente, porque em alguma coisa eles acreditam, mesmo que eles não acreditem na continuidade da vida, por exemplo. Mas eles sabem que tem alguma coisa além, né? O grande arquiteto do universo, qualquer coisa, né? O nome que quiser dar, né? A natureza, mãe natureza, o Big Bang, seja lá o que for, né? Foi lá que começou tudo, que estourou assim, mas alguém apertou o gatilho, né? Então, quem foi? Né? Então, sempre tem algo que intimamente, mesmo que a pessoa não queira reconhecer, exatamente como ele diz ali, ó, o orgulho, a miudamente abafa esse sentimento, né? E que para ti o termo tá outro aí, eu não sei qual foi Frequentemente. tu colocou Frequentemente. falseada O pelos orgulho frequentemente abafa. abafa, e aqui é miudamente. A miudadadamente abafa esse sentimento. Então, sempre é o danado orgulho, mesmo que seja de forma instintiva, a gente às vezes rejeita essa ideia. Né? Mas é exatamente Sim. isso aí. Daí depois a 221A tem a seguinte pergunta.
É a mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita, encontrada em todos os povos. Daí a resposta: é por isso que encontramos por toda parte, e é esta uma prova de sua veracidade. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem consciência intuitiva do mundo invisível, mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos, a ignorância mistura a ela a superstição. E é isso, vai até aqui. Então, aqui a questão da ignorância, a questão dessas palavras, né? Mistura a ela a superstição, e entra, completa, né? A questão 221, onde não se dava a nomenclatura correta e atribuía aos deuses, ao céu, ao universo, como tu falou, as forças da natureza, para justificar algo que aquelas palavras não teriam como ser justificado sem ser assim, não iria entender. Exato. E foi esse material que nós preparamos. Terias um vídeo agora para mostrar ou uma imagem? Como é que é? Aqui, peraí. E vai dar bem certinho no nosso tempo, né? Falta 2 minutos aqui para terminar. Cronometrado. Deixar. Daí aqui, Tem que parar de compartilhar. Não dá mais. Aqui. Paro de compartilhar. E daí vou compartilhar de novo e vou escolher outra. Se tiver som, tu tens que colocar em opção com áudio, embaixo, onde diz compartilhar. Aqui. O nome do CE. Essa é só a imagem. É só imagem. É um PDF. Certo. Aí o vídeo, a entrevista, tu vai disponibilizar lá no grupo. O vídeo eu vou botar no grupo. Tá. E daí o restante, ele tá. Não é um link. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Aqui é a reportagem que eu quero mostrar para vocês. Isso tá. Tem que abrir outra tela, né? Peraí, vamos tirar ele daqui. Vamos ver se tirando. Vai dar certo. Tenhamos fé. Aqui, nesse computadorzinho. Vai dar, sim. Só um segundo. Apareceu outro. Acho que apareceu. Vamos ver agora. Não apareceu ainda. Não, que ele não tá. Peraí. É porque é link, e daí tá na mesma aba do. Mas bota compartilhar janela. Não bota compartilhar link. Janela tela. Tela inteira. Aí. Tá, agora vamos ver aqui. Vamos botar onde estava. Travou? Continua indo. Eu faço uma coisa. Muito difícil. Vai lá. Casa de Ferreiro. Acho que ele travou. Não conseguiu?
Não conseguiu? Manda o link para mim ali no WhatsApp. Pode ser que eu consiga. Ah, agora deu. Não, ainda falta a imagem. Travou. Oi? O computador travou. Não consegue mandar para mim no WhatsApp a imagem? Acho que caíram os dois agora. Vamos ver se eles conseguem voltar. Alguém tem um comentário, algum comentário para fazer sobre essa... Não é sobre o que a gente estava vendo agora. É porque aqui em casa também foi tão estranho. A desligou, assim, ficou piscando, 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 caiu a internet e lá na cozinha ficou apagada a luz também. Eu acho, não sei o que foi isso que deu. pode ter sido algum problema, alguma falha, né? Eu acho que foi. Vamos ver se eles voltaram. Acho que não. Pode ser que eles consigam. Vamos ver se eles botaram alguma coisa aqui. Senão a gente interrompe aqui a gente interrompe a gravação aqui. Porque nós já estamos no finalzinho mesmo, né, do nosso estudo. É verdade. E aí a gente interrompe aqui, pode ser que eles consigam. Provavelmente foi a internet que caiu, algum problema que deu ali. Então gostaria de fazer a prece de encerramento para nós, Sabrina? Oi, posso fazer então. Então, vamos, tô aqui tapada no sofá, tá muito frio. Eu não tô lhe ouvindo. Não tem problema nenhum, pode deixar só o áudio se tu quiseres, mas assim tá bom, não tem problema nenhum. Tá. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Agradecer por essa noite de estudos, por estarmos reunidos para aprender um pouquinho sobre a doutrina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E que assim seja. Uma boa noite para vocês. Obrigada igualmente Uma boa a noite. todos. Vamos parar aqui.